Você sabe o que é foro por prerrogativa de função? Antigamente chamado de foro privilegiado? Então, no nosso sistema brasileiro aqui, algumas autoridades políticos e algumas autoridades públicas são julgados por órgãos de julgamento, órgãos do Poder Judiciário superiores aos órgãos de primeiro grau. Então, mais ou menos a gente tem os juízes de primeiro grau, né? Na sua cidade aí você tem aquilo que se chama de comarca, e na comarca tem os juízes de primeiro grau que julgam as pessoas de uma forma geral. Eu, por exemplo, e as pessoas como um todo. Aí você tem o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, que tem a área de atribuição e de competência dentro do estado ou de uma região, e é responsável pelo julgamento dos recursos que são oferecidos ou apresentados contra as decisões desses juízes, bem como algumas competências originárias. Essas competências originárias são para julgar algumas autoridades. Então, o juiz da cidade, ele não é julgado por um outro juiz. De repente, na cidade, pega uma capital, Cuiabá, por exemplo, do estado do Mato Grosso, a capital tem vários juízes, né? Então, se um juiz comete uma infração penal, ele não é julgado por um juiz de uma outra vara. Ele, na verdade, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça diretamente. Mesma coisa, um juiz federal seria julgado pelo Tribunal Regional Federal. Mesma coisa, um promotor de justiça seria julgado pelo Tribunal de Justiça. São autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Isso também se aplica a alguns políticos, né? Os vereadores não. Os vereadores, de uma forma geral, são julgados perante o juízo singular, o juízo da comarca. Mas o prefeito ele é julgado perante o Tribunal de Justiça. Então, o prefeito é uma autoridade política que tem o foro por prerrogativa de função a ser julgado e será julgado perante o Tribunal de Justiça. Por que eu estou falando desse assunto? Bom, essa semana nós tivemos, hoje é dia 24, 25, na data de ontem nós tivemos a notícia em vários sites de uma operação, né? Uma operação, está aí, publicada na CNN, em vários outros sites, uma operação que se deu em face de alguns desembargadores e outras pessoas que estão sendo investigados pela prática de venda de sentença. Olha que coisa mais absurda, né? Coisa mais absurda. Assim, de uma gravidade descomunal, né? Porque isso aí afeta a imagem, com toda certeza, de todo o Poder Judiciário. Mas, claro, são atos de pessoas, né? Não é um ato institucional, são atos de pessoas. Aí tem isso aí, acharam muito dinheiro e tal. É uma coisa que é comum no Brasil, infelizmente, autoridades de todas elas, né, envolvidas em casos de corrupção. E aí eu trago essa discussão do foro por prerrogativa de função, porque ele traz para nós, meus caros, uma coisa assim que é muito fantástica. Sabe o que é? Uma sensação para as pessoas, de uma forma geral, de que existe uma impunidade em se tratando dessas autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Veja só, quantas vezes nós ouvimos falar que houve uma medida contra uma autoridade com foro por prerrogativa, né? Como a gente vê essas pessoas que são poderosas, né, sendo responsabilizadas por algum fato? Raramente, né? Raramente. É claro, se você comparar o número de pessoas que têm foro por prerrogativa de função com as pessoas que não têm o foro por prerrogativa de função, você vai ver que há muito mais pessoas que não têm o foro. E, evidentemente, proporcionalmente, você vai ter um número muito maior. Né? Aliás, absolutamente, você vai ter um número muito maior de pessoas sem foro por prerrogativa de função. Se tratando do direito criminal, do direito penal, a gente sabe que o nosso sistema ele é completamente de proteção ao patrimônio, é um direito penal que protege o patrimônio. E é claro, você vai ver mais pessoas que têm menos patrimônio, pessoas de uma situação financeira, de condições financeiras mais difíceis, né? Sendo presas, sendo punidas, do que pessoas ricas. Né? Você vai ver mais o pobre sendo criminalizado do que o rico. Isso é uma realidade. Não vê quem não quer. Mas isso são fatos. Basta você acompanhar um noticiário policial que você vai ver. A maioria das pessoas que acabam sendo presas, de fato, são pessoas que vêm de uma condição social bem difícil, se comparado àquelas pessoas que normalmente a gente vê raramente sendo repreendidas criminalmente. Mas veja só, então a gente tem esse cenário e acaba gerando uma sensação para as pessoas assim, pô, a autoridade nunca é punida, né? A autoridade comete abusos dos mais variados e tal. Enfim, a gente teve, aqui eu trago até uma notícia que isso aparece em alguns sites, aparece aqui,
alguns sites são alguns livros de direito constitucional e de direito processual penal. A primeira vez que um deputado federal foi condenado e preso, inclusive é um deputado federal do estado de Rondônia, era deputado federal no estado de Rondônia, se você quiser pesquisar aí, pesquisa, está no site do UOL. Primeira vez que um deputado federal foi preso. Isso foi em 2013, você vê, de 1988 até 2013, nunca um deputado federal tinha sido preso, condenado e preso, para você ver como que de fato é difícil. Pô, você vai dizer que os políticos, né, até 1988 não cometiam nenhuma irregularidade, nenhum crime? Claro que cometiam, né? Não todos, a exceção, evidentemente, mas é claro que cometiam. Mas as dificuldades que existem em razão do foro por prerrogativa de função, para essa autoridade ser punida, é muito difícil, isso é fato. Tanto é que existem as diversas discussões que pretendem acabar com o foro por prerrogativa. Vez ou outra, em 2017, isso estava bem quente, né? Queria acabar com o foro, Porque você tem, por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os crimes comuns serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, é como se o seu par fosse te julgar, né? Seu colega de trabalho, com quem você está lidando ali lado a lado. Assim, em qualquer caso, seria algo que geraria pelo menos uma suspeição, né? Aquela pessoa que você trabalha 10, 15 anos junto ali, dividindo a mesma sala, no mesmo ambiente, apesar das vezes ou outra ter uma discussãozinha, será que você seria ali realmente imparcial no julgamento dessa pessoa? Discussões como essas é que levantaram um coro, e tem esse coro, e tem essa vontade de muitas pessoas e de muitos parlamentares, inclusive, de acabar com o foro por prerrogativa de função, acabar com isso. Então, as autoridades que têm o foro por prerrogativa de função passariam a ser julgadas pelo juiz singular comum, e depois podia recorrer, e vai recorrendo, como todas as pessoas. Até porque, por exemplo, você tem pessoas multimilionárias, né, que estão muito dinheiro. Por exemplo, recentemente o Gustavo Lima não teve uma prisão preventiva decretada contra ele, tem até vídeo aqui no canal. Você vai ter pessoas que são ricas e que elas são julgadas perante o juízo comum. Então, a ideia era a seguinte, de quando surge, na origem, né, do foro por prerrogativa, assim, evitar que essas autoridades pudessem sofrer algum tipo de represália, influência, né? Porque se consideraria então, poxa, que o juízo ali, imagina o prefeito, que ele é prefeito de Cuiabá, mas ele tem uma propriedade rural lá em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. E aí, lá naquela propriedade rural de Várzea Grande, ele cometeu um crime. Aí ele seria julgado pelo juiz lá de Várzea Grande. A ideia do foro por prerrogativa de função seria no sentido de proteger o cargo, né? Para que não houvesse uma ingerência ali, né? De repente, o juízo lá de Várzea Grande quisesse prejudicar o prefeito numa questões políticas, enfim. Essas são as ideias, né? As sugestões para as quais se utilizaram e se utiliza até hoje para a defesa do foro por prerrogativa de função. Se utiliza aí que, na verdade, isso protegeria o cargo. E aí o cargo ficaria um pouco mais protegido das ingerências. E se tratando, por exemplo, da carreira da magistratura e do Ministério Público, você tem lá outras garantias que protegem o cargo também, né? A inamovibilidade, irredutibilidade. Eita, porra. Inamovibilidade, né? O cara não pode ser transferido contra a vontade dele. Irredutibilidade dos subsídios. São garantias que protegem o cargo, para que o cara, no exercício da atividade, ele não sinta-se influenciado por questões externas, né? Na verdade, ele decida, por exemplo, no caso do juiz, decida conforme o seu livre convencimento motivado. Pois bem, aí, passado essas discussões que existem contra o foro, né, e essa justificativa que é apresentada para a defesa do foro, existe, por parte das pessoas, uma sensação, então, de impunidade em se tratando das autoridades. A gente vê, por exemplo, nessa operação que aconteceu ali no estado do Mato Grosso, que assim, apesar de ser difícil, isso eu reconheço, é difícil sim, né? É difícil porque o foro protege o cargo e não tem como dissociar isso da pessoa, a pessoa acaba sendo protegida também. Mas acontece, né? Hoje nós temos, inclusive, começamos lá, por exemplo, lá na Lava Jato, muitas autoridades públicas, principalmente políticos, foram investigados, alguns foram presos, enfim. Agora você vê aqui, por exemplo, outra operação conduzida pela Polícia Federal, diretamente perante o Superior Tribunal de Justiça, né? Porque os desembargadores têm foro por prerrogativa perante o Superior Tribunal de Justiça. E é aquela coisa, meu amigo, pode ser pobre, pode ser rico, qualquer pessoa está sujeita à prática de crime, à prática de atos irregulares, né? Tem que parar com esse negócio de achar, né, que é só, como se diz, não,
Só quem comete crime é pobre, o rico não comete. Claro que comete, ele comete muito mais que o pobre. Os crimes que são cometidos pelo rico causam muito mais impactos na vida de todas as pessoas do que um furto, por exemplo. Não é passando pano, mas você acha, vamos comparar o cara que furta uma lata de margarina, um pacote de arroz, furta uma garrafa de cana, uma garrafa de cachaça no mercado, se comparado ao cara que sonega milhares de tributos, ou o cara que invade propriedade, invade áreas rurais, os impactos de uma infração penal praticada por uma pessoa que tem alto poder aquisitivo são muito maiores se comparado àquela pessoa que tem baixo poder aquisitivo. Não estou me referindo às violências, não estou falando aqui de homicídio, não estou falando de violências sexuais, crimes contra a dignidade sexual, não. Estou falando de questões patrimoniais. Aí você tem, né, foi divulgado, né, o nome de todos os indivíduos envolvidos nessa situação, e a decisão partiu do STJ. Pois bem, por mais que haja essa sensação de impunidade, esse sentimento por parte das pessoas, então, de que há uma impunidade, né, e diante de um cenário de desigualdade, por que um cenário de desigualdade? Bom, todo mundo não é tratado de forma igual, porque essas autoridades são tratadas como seres superiores, né? Algumas autoridades integrantes do Judiciário, do Ministério Público, os políticos, prefeitos, deputados, governadores, deputados federais. Enfim, essa é uma crítica porque isso feriria, para algumas pessoas, isso feriria um pouco da igualdade, né? Todo mundo não vai ser julgado aqui perante o mesmo juiz, porque algumas pessoas vão ser julgadas por um juiz diferente. Enfim, mas até hoje permanece com foro, o STF vez ou outra tem discutido isso, né, tem tentado reduzir, principalmente se tratando dos deputados ali, para situações que sejam referentes ao caso, referentes ao cargo, né? Então o deputado seria julgado em razão de uma prática criminal que tivesse relação com o cargo. Depois disso também passou-se a reduzir a extensão do mandato do foro por prerrogativa. Por exemplo, perdeu o mandato de deputado, bom, aí você deixaria de ter o foro. Sendo que em situações anteriores o cara, se começava a ser julgado pelo STF, continuaria sendo julgado pelo STF até o final do processo, mesmo que ele deixasse de ser deputado. Pois bem, vamos lá. Esses casos que a gente vê noticiando, eles chamam muita atenção, mas tem, vez ou outra a gente vê, né? Vez ou outra nós vemos casos como esse sendo noticiados, nós vemos então que não existe uma impunidade, existe uma sensação por parte de muitas pessoas, mas essa sensação também se estende à criminalidade como um todo, né? Existe hoje uma sensação de impunidade generalizada, né? As pessoas generalizam. E nesse cenário que nós vivemos hoje de muita admiração política, né? Eu vejo isso como isso pode, isso inclusive é assunto para um outro vídeo, eu vejo como isso vai impactar o nosso futuro. Esse cenário de admiração desvairada que as pessoas têm por outras, né? Uma pessoa começa a admirar uma pessoa, né, e ela vira fã, se torna fã do político, por exemplo, e ela não é capaz de aceitar que o político é um ser humano, como qualquer outro, e é capaz de atos de corrupção, né, atos criminosos, atos ilícitos, improbidades administrativas, porque a pessoa fica cega diante da admiração. Inclusive, já falei isso aqui no canal, como a admiração tem prejudicado. Porque assim, pensa só, né? A autoridade tem um foro por prerrogativa de função, então já se submete a um procedimento um pouco mais difícil para que ela seja investigada e eventualmente processada. Aí você tem uma admiração. Pegue, por exemplo, no cenário que envolve a política com a religião, em que se diz assim, o indivíduo foi escolhido por Deus. Esse indivíduo foi escolhido por Deus. A pessoa que fala isso acredita nisso, de fato, né? Se eu acredito que o fulano foi escolhido por Deus, eu já o admiro. E agora vem essa reafirmação de que ele foi escolhido por Deus. Então, a divindade, né, Deus, escolheu aquele indivíduo para ser um representante popular, para aquele indivíduo fazer uma transformação no Brasil. Essa coisa de heroísmo, né, mas como se fosse o heroísmo de uma ideia de Salvador. Né? Como é que essa pessoa vai conseguir aceitar que aquele indivíduo que ela crê tenha sido escolhido por Deus também pode cometer atos de improbidade, atos criminosos, atos dessa natureza? Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o foro por prerrogativa de função. Você acha que está na linha disso acabar? Você acha que deve permanecer? Você acha que em relação aos políticos deve acabar? E em relação
aos membros dos tribunais de conta, aos promotores, procuradores, os juízes, você acha que deve continuar? Coloca aí a sua opinião no campo dos comentários, eu gosto muito de estar trocando ideia, a gente conversando ali nos comentários, e aí surgindo assunto para um próximo vídeo também. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser fazer alguma sugestão de vídeo também, fica à vontade aí, tamo junto, valeu, forte abraço, hein? Se inscreve no canal, valeu, valeu.